Câmara, Gaspar ganhou destaque nacional ao relatar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que investigou as fraudes no INSS. Na fala durante o discurso ontem, Gaspar agradeceu ao Flávio pela confiança e se comprometeu com o projeto de governo. Vossa Excelência escolheu uma pessoa simples, nordestina, mas com uma história de vida de muito trabalho e honrado. Chego aqui de cabeça erguida para dizer que ao seu lado marcharei para a gente transformar esse Brasil num local justo e decente. Ah, como gostaríamos, hein, Ludmila? Um país justo e decente. Mas, claro, Alfredo Gaspar demonstra gratidão e reafirma o seu compromisso ao lado de Flávio. Tem esse ponto aí, gostaria que você comentasse também agora. Ele vai conseguir falar com todo o estado do Nordeste. Ele, como representante de Alagoas, com experiência ali no estado, pode conseguir conquistar alguns votos, convencer parte da população nordestina de trazer um novo olhar esse ano para fazer a sua escolha no voto, nas urnas? Olha, Adriana, eu espero, que ele, seja eficiente na busca desses votos do Nordeste. Só que o Alfredo Gaspar, ele é uma liderança de Alagoas. Inclusive, eu estive dando um giro no X, no Twitter ontem, para ver a reação das pessoas. E os bolsonaristas, a direita bolsonarista, apoiou, a direita não bolsonarista também apoiou, porém, eu vi muita gente perguntando quem é Alfredo Gaspar. Então, quem acompanha a política sabe perfeitamente quem é Alfredo Gaspar. Todos nós que acompanhamos, quem assiste esse programa, está ligado na política e sabe quem é Alfredo Gaspar. Entretanto, eu pergunto, e quem não assiste, e quem não liga para a política, sabe quem é Alfredo Gaspar? E a resposta que eu fui buscar lá no Twitter é no sentido de que muita gente não sabe, mesmo tendo sido um nome que se revelou, ficou grande durante a CPMI do INSS. Então eu tenho as minhas dúvidas sobre até que ponto o Alfredo Gaspar conseguiria atrair tantos votos. Eu acho que em Alagoas não há dúvidas. No estado de Alagoas ele vai atrair muito voto, ele vai deixar, quem votaria nele para senador vai provavelmente votar na chapa do Flávio para presidente. Então perderemos, a direita perderá um senador, mas pode atrair votos para a presidência. Então, tenho algumas dúvidas sobre a capilaridade dele no Nordeste como um todo. Tem políticos medalhões aí, figuras lamentáveis, como Renan Calheiros, por exemplo. Ele é um cara que já extrapola os limites do seu próprio estado. Agora, o Alfredo Gaspar, ele ainda, na minha visão, ele ainda não se tornou nacionalmente conhecido. Acho que vai se tornar agora com a vice-presidência dele. Mas, por enquanto, eu ainda não vejo essa capilaridade dele. Ele ainda tem, considerando que ele é um político, ele ainda tem poucos seguidores, por exemplo, nas redes sociais. Ele realmente não é um cara muito conhecido para quem não acompanha a política. Ressaltando que quem está aqui no programa Oeste com Elas, claro, vai saber de muito tempo quem é Alfredo Gaspar. Mas quem não está, quem não acompanha a política, eu tenho a sensação de que não vai carregar tantos votos assim. Todos nós, principalmente, nos lembramos também de Alfredo Gaspar a partir da CPMI do INSS. Ele teve um desempenho bastante significativo e já a gente vai exibir alguns trechos à época dessa participação dele como relator. Inclusive, deixa eu me referir ao Nordeste como uma região e não um estado, como eu estava falando há pouco, é claro. São alguns estados no Nordeste. O Alfredo Gaspar é de Alagoas. Paula Camacho, ontem, antes do anúncio, falava sobre talvez essa necessidade ou essa possibilidade de ser anunciado alguém nordestino para se comunicar, especialmente para ter uma identificação com a população da região. Já algumas pessoas aqui no chat falando, mas tem que ser nordestino ou mulher hoje em dia no Brasil para ter relevância? Paula, traz o olhar e o posicionamento que ontem você também comentou com a gente aqui. Então, o melhor dos mundos, um mundo utópico que a gente gostaria que acontecesse, isso não deveria fazer diferença. Não deveria fazer diferença se é uma pessoa alta, magra, rica, pobre, homem, mulher, gay, hétero.
não deveria fazer nenhuma diferença. Deveria fazer diferença a competência da pessoa. Qual o intuito dela? Ela quer fazer coisas boas para o país? Ela tem alguma ficha suja? Qual é o histórico dessa pessoa? Quais as intenções para o cargo, para essa pessoa? Ou seja, isso deveria estar em jogo, isso deveria realmente fazer a diferença. Mas nós estamos no Brasil. E no Brasil, muitas pessoas votam com identificação, votam com emoção. Não é à toa que os dois maiores líderes do Brasil é justamente Jair Messias Bolsonaro e o presidente Lula. Os dois têm uma identificação com a população brasileira muito grande. As pessoas se identificam com ele. Vem a trajetória do presidente Lula, por exemplo, um nordestino que saiu criança lá do Nordeste, veio para o Brasil, veio para São Paulo e conseguiu ganhar vida e se tornou presidente. As pessoas acham isso bonito, se espelham, olham, gente como a gente conseguiu chegar lá. E o presidente Bolsonaro é a mesma coisa, só que do outro lado. Olha, um cara simples, que faz piada de tiozão, que come pão com leite condensado. As pessoas se identificam com isso, parece que é uma pessoa próxima da gente. E isso serve também para os outros candidatos. Ou seja, quando o Flávio Bolsonaro ele vê que o calcanhar de Aquiles dele é justamente o Nordeste, que ele precisa crescer lá, ele precisa agregar votos, buscar conquistar aquele eleitorado, ele coloca o Alfredo Gaspar, que é um nordestino, para ter mais essa conexão mais próxima. Se isso vai funcionar em todos os estados, aí não sabemos, mas não dá para pegar uma pessoa que são de todos os estados. Tem que escolher uma pessoa daquela região e explorar o nome dele, divulgar o nome dele, os feitos dele, quem é aquela pessoa, quais as benfeitorias que ele fez, como ele foi como deputado, ou seja, isso ainda vai acontecer. E, de novo, o grande destino, a grande campanha, a grande bandeira do PL nessa eleição será justamente explorar a fundo o escândalo do INSS. E isso, como eu já comentei, o Alfredo Gaspar tem muito para fazer. E eu estava comentando com a Adri aqui que justamente isso, meu marido é nordestino, ele é natural do Ceará. E eu perguntei para ele justamente, você tem essa impressão de que os seus familiares, as pessoas que cresceram com você lá, o pessoal do Nordeste, eles costumam a votar em pessoas também do Nordeste, por ter essa identificação, por ter essa visão que eu acabei de mencionar? E ele disse que sim. Todo mundo que ele conhece, que ele conviveu, que cresceu com ele, gostam de votar em pessoas que são de lá mesmo. Ou seja, isso indica que parece que a campanha do Flávio está indo no caminho certo. Cadê a nossa turma do Nordeste aqui no chat para dar a sua opinião? Você que tem lugar de fala, como se diz, conta aí, se sente mais à vontade, empolgado a votar em alguém que é da sua região? E também a Bianca quer dar uma palavrinha sobre ainda esse assunto, né? Porque é bem interessante mesmo, quando você para até para analisar, poxa, por que as pessoas se identificam assim? É que acontece que há em todos nós, isso é parte do que é o ser humano, algo que se chama neurônios espelho. E isso foi descoberto lá para 1990 com estudos publicados já a partir de 92, então quer dizer, é recente, né? 90 é agora. E os neurônios espelho fazem com que a gente se identifique com aquilo que representa o que nós somos. Então, o cara do Nordeste que vê ali o Alfredo Gaspar, um homem do Nordeste que é honesto, que tem todo esse zelo aí com o que é certo, que vai para cima dos corruptos, aí o cara se identifica, o cara começa a se ver no Alfredo Gaspar. É como se o Alfredo Gaspar fosse um representante do que ele é. E isso, além de ativar algumas áreas bem específicas do nosso cérebro, também tem um lance que dispara neurohormônios que fazem a pessoa se sentir bem. Tipo, o cara que é de algum jeito parecido com o que o Alfredo Gaspar é, esse cara começa a falar assim, puxa, ó, ele fala isso aqui é igual eu falo, ele pensa isso aqui é igual eu penso. Ou alguém que se identifica até direcionando assim, né? Direciona de alguém que conhece. Então, puxa, parece meu pai. Sabe assim? O Bolsonaro tem muito isso. Muita gente para e fala assim, puxa, o Bolsonaro, o jeitão do Bolsonaro me lembra meu avô, me lembra meu pai. Isso é neurônios espelho. E o que desperta em nós? Aciona, né? Neurohormônios, como por exemplo a ocitocina,
que a mulher, por exemplo, ela bomba de ocitocina quando está amamentando. Mas não é só a mulher que tem ocitocina, a mulher tem mais ocitocina que o homem. Mas o homem também tem ocitocina, é o hormônio do amor. Tanto é que a mulher, quando está amamentando, ela vê só o bebezinho, né? Ela suporta a dor dos primeiros dias de amamentação, por quê? Porque ela ama aquele bebezinho. Então é um negócio que explode na mulher, vai a níveis elevadíssimos, justamente para que ela possa suportar esses primeiros meses de adaptação com o bebezinho. Mas isso também existe no homem, isso existe no ser humano. Ocitocina vai lá em cima, diversos hormônios do bem, né? Inclusive a dopamina, vai assim de uma forma que aí você começa a entender, você começa a compreender por que é tão importante esse lance aí da representatividade. Tanto é que existe a neurociência na política também. Os caras estudam essas coisas. Eu queria só aqui tentar estimular o pensamento crítico, lançar uma dúvida sobre um tema que não é o meu, que é justamente esse tema que a Bianca está trazendo, sobre esse voto por identificação regional. A própria Paula citou o exemplo do marido dela, que é nordestino, né, tem essa tendência de gostar quando o candidato é da sua região. E eu compreendo perfeitamente isso. Só que eu queria lançar uma pergunta para, de repente, tem alguém aí no chat que mexe com esse tema, enfim, porque, de fato, não é um tema que eu domino. Por que essa identificação regional eu não vejo acontecer, por exemplo, no Sudeste? Então, vou me pegar como exemplo. Eu nunca, na minha cabeça, nunca votei em ninguém porque, ele é tão carioca como eu, então eu vou votar nele. Isso nunca aconteceu. Eu tô dando a minha visão, assim, comigo. Isso nunca aconteceu. Eu vou votar, sei lá, no Romário, vou votar, sei lá, pega esses cariocas aí, vou votar no Garotinho, vou votar... Isso nunca aconteceu, nunca se passou esse pensamento na minha cabeça. E eu nunca conheci também nenhum carioca que tivesse votado em alguém por ser carioca. Da mesma forma, os paulistas. Eu conheço um mundo de paulistanos, que eu também nunca vi ninguém dizendo, eu vou votar no fulano porque ele é paulista como eu. Então, assim, é só uma pergunta que eu estou fazendo, eu não entendo dessa questão, por que essa identificação aconteceria muito entre os nordestinos, mas eu não vejo, posso estar enganada, eu não vejo essa mesma identificação por parte do pessoal do Sudeste, por exemplo. Do Sul, eu posso dizer que existe um pouco também disso. Mas no Sudeste eu não vejo, assim, não estou nem opinando, eu estou mais perguntando para se alguém da área puder responder e auxiliar nesse raciocínio. Estou mais fazendo a provocação do que respondendo a alguma coisa. Muito bem colocado, é preciso que a gente reflita com calma, com consciência, com paciência, né? E com aceitação também, para ouvir opiniões variadas e ir formando a nossa própria opinião, claro? Eu acho que ela tem toda a razão, e isso vai muito no ponto de que eu comentei aqui. Eu acho que, por exemplo, nós que estamos ligadas na política, a gente estuda política, a gente vem contar para vocês, vocês que estão aqui também comentando, vocês estão super inteirados na política. Mas eu acredito que o cidadão médio, aquele que não liga muito, a pessoa que lê mais manchetes, está mais ligado no BBB, esse tipo de cidadão, ele pode ser que vote mais por conta dessa identificação. Diferente da gente, tanto que nós comentamos aqui, né, doutora Ludmila, que a gente não liga se é alto, magro, branco, preto, não importa a característica física dele, nós gostaríamos que fosse uma pessoa competente. Mas eu acho que o cidadão que não liga muito para a política, que está ali meio, né, à mercê das manchetes, que está um pouco desinformado, eu acho que é por mais identificação. É um achismo meu, né, também. Eu acredito que pode ser isso. Sim, eu creio que não é apenas, né, o sotaque, apenas o jeitão de falar, eu creio que vai além disso, é óbvio. Se o cara, ele tem o jeitão de falar do meu pai, mas ele não parece, né, na índole, no caráter com meu pai, então, né, eu não me sinto familiarizada com essa pessoa, com esse ser humano. Agora, esses estudos, o que eles mostram é que de 2 a 3 vezes, é muito doido, né? Mas de 2 a 3 vezes mais confiança é gerada através dessa identificação com determinados grupos. Por isso que hoje a política também existe a neuropolítica, porque eles querem entender o que faz a pessoa se conectar com um candidato. Eu acredito que aqui o nosso público, né, nossa audiência, vai além
dessa questão de uma identificação. A gente olha mais coisas, mas que essa identificação, de algum modo, que conta, e os estudos eles estão aí para provar isso. Perfeito. Só para a gente fechar, então, as participações ontem durante o anúncio, por fim, a Paula Camargo citou, Bianca, todas nós não podemos nos esquecer de Jair Bolsonaro, Alfredo Gaspar também citou o ex-presidente. Me permita, presidente, dizer que eu sinto uma falta grande hoje de duas pessoas, do meu pai que está no céu e do seu pai que está em cativeiro. Alfredo, como ele pode ver TV aberta, eu acho que ele vai conseguir em algum momento ouvir o que você está falando aqui. Presidente Bolsonaro, o senhor reacendeu em todos nós brasileiros o sentimento de honra e esperança. Obrigado por esse momento. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.